Devocional diário Deus e eu. Um tempo de comunhão e reflexão na Palavra de Deus. Devocional diário Deus e eu, com o pastor Francisney Brito. Graças a Deus, bendito é o nosso Deus, grande Senhor dos céus e da terra. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez diante da Tua face, Pai, estamos orando, Senhor, te pedindo em favor desta pessoa, que deve ser uma pessoa lutadora, batalhadora, ou simplesmente, Senhor, não sabe o que fazer. Está passando por situação difícil, muitas vezes, Senhor, desolado, sozinho, e mesmo cercado por muitas vezes, Senhor, nós não temos ninguém por nós, ou pelo menos pensamos assim, que não existe ninguém por nós. Por isso, muitas vezes, Senhor, somos levados a pensar e agir pelo momento, e não termos o cuidado, Senhor, para pensarmos as coisas diante de Ti. O que o Senhor faria no nosso lugar? Como o Senhor trataria uma pessoa no nosso lugar? De que maneira o Senhor procederia com aquilo que está acontecendo com esta pessoa, Senhor, comigo? Então, meu Pai, eu gostaria que esta pessoa que está ouvindo, Senhor, pudesse ser visitada pelo Teu Espírito Santo, o Espírito da consolação, o Espírito da graça, o Espírito da bondade, o Espírito que tira nosso sofrimento e sara a nossa dor. Recebe minha adoração e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Deus não se agrada da vingança. Olha que palavra. Várias figuras do Antigo Testamento buscaram vingança pessoal, motivadas pelo ódio, traição ou para fazer a justiça com as próprias mãos. Exemplos notáveis incluem Sansão, que destruiu plantações e matou filisteus, após o sequestro de sua esposa, e também Simeão e Levi, que vingaram a sua irmã Diná, após o mau jeito de tratar dos siquenitas. Em Gênesis capítulo 34, verso 30 e 31, diz assim: Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e fariseus. Sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e a minha casa. E eles disseram: Faria, pois, ele a nossa irmã como se faz a uma prostituta? Muito bem. Jacó tinha aproximadamente 97 a 100 anos de idade quando ocorreu o massacre dos siquenitas por seus filhos Levi e Simeão. Após a violação de Diná, está em Gênesis 34, e este evento ocorreu após a sua volta de Padan-Arã, quando ele se estabeleceu perto de Siquém e antes de se mudar para Betel. O massacre ocorreu pouco tempo depois, enquanto a família estava assentada na região de Siquém. Ou seja, Jacó, ele tinha ele era peregrino. E aí ele parou na região dos siquenitas e ali ele obteve permissão para ficar. Alguns dizem que ele comprou terras e ficou. Porém, ali não dava o direito para ele fazer o que queria, tá? Mas ocorre que Diná, ela era a irmã mais nova de Levi e de Simeão. Diz Simeão ao seu pai, ao que responderam Simeão e Levi: Devia ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Diná era a única filha de Jacó, e assim ela deveria se sentir solitária entre seus irmãos. Pense uma mulher só, né? Ou ela era muito amada, ou ela muito colocada de lado, né? Vocês sabem que naquela época as mulheres não eram tidas como alguém especial, às vezes, na maioria das vezes, ela era tida apenas como uma mulher do lar.
A palavra registra que ela foi procurar companhia feminina entre os habitantes de Canaã, mas na sua procura ela acabou se encontrando com Siquém, aquele de cujo pai Jacó havia comprado a terra onde estavam morando com sua família, e depois de ter regressado de Padarã, este Siquém era influente no lugar, cuja cidade levava o nome dele. Ele enamorou-se de Diná, mas ele não esperou, não procurou, porque ele estava acostumado a mulher que ele queria, ele ia lá e possuía ela. Era assim que os siquenitas trabalhavam. Você vê o valor que a mulher tinha para eles, era nada. Mas aconteceu que ele, quando ele deitou com Diná, ele percebeu que Diná era uma donzela. E ele ficou assim, sabe, enamorado, ele ficou apaixonado por ela. O que a gente observa é que a curiosidade daquela jovem que leva muitas das vezes a uma armadilha. Quantos jovens acabam por curiosidade caindo em armadilha? A falta de experiência e maturidade emocional tornou Diná uma presa fácil para Siquém. Por isso a palavra ordena que sejamos obedientes aos nossos pais e os pais que nos conduzam no caminho do Senhor. Diná, em vez de perguntar ou conversar com seu pai se ela podia ou não se afastar do povoado e visitar as terras dos siquenitas, ela não perguntou. A curiosidade a levou até aquelas terras. E isso, no caminho, ela encontra com o donzelo lá que acabou com a vida dela. O diabo pode despertar nos homens os sentimentos mais odiosos, enquanto os mantém debaixo do seu controle e influência. Aplicações práticas dessa situação. Não dê lugar. Está em Efésios capítulo 4, verso 27. O termo grego, todos, significa que nós não devemos dar lugar ao pecado, não devemos dar lugar ao diabo, não devemos dar lugar ao ódio, mas nós devemos resistir, fechando qualquer tipo de influência que o inimigo, que Satanás, ou que as pessoas que muitas das vezes se deixam conduzir, porque Pedro foi usado por Satanás. Qualquer pessoa pode ser usada por Satanás para prejudicar outra pessoa. A questão da gestão da ira, a Bíblia instrui: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Guardar mágoa transforma a raiva em amargura, dando a legalidade à atuação de Satanás. Veja que aqueles dois jovens aproveitaram-se do pacto que eles fizeram com os siquenitas para que eles se circuncidassem, e no terceiro dia, quando eles estavam com muita dor, eles foram lá e mataram todos os homens daquela cidade, tomaram as mulheres e saquearam tudo que eles tinham, aqueles dois, apenas dois. Você já pensou o quanto, quando Jacó percebe isso aí, a Bíblia diz que muitos anos depois, cerca de 50 anos depois, Jacó ainda lembrava da maldade dos seus dois filhos, por isso ele os amaldiçoa. Ele recebe uma certa palavra que vem trazer sofrimento por causa deles terem agido de forma imprudente. Deus não se agrada do vingador. Deus não compartilha com atitude de vingança. Não é prazeroso ao Senhor ver alguém derramar o sangue inocente, né? Simão e Levi são irmãos, e a espada e as suas espadas são instrumento de violência, dizia Jacó. No seu secreto conselho não entre a minha alma, com a sua congregação a minha glória não se junte. Porque no seu furor mataram varões, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei
em Jacó e o espalharei em Israel. Gênesis capítulo 49, versículos 5 e 7. Veja que Jacó, na hora de ele abençoar todos os seus filhos, para esses dois, ele discorda plenamente e ele não os abençoa. Deus não vai nos abençoar se nos vingarmos. É melhor confiar nele. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos diante de Ti, Te adorando e Te glorificando por esta pessoa que está ouvindo esta palavra, Senhor, que está ouvindo a Tua voz, Senhor, nesta hora, para que ela não desanime quanto às suas dores, seus sofrimentos, suas lutas, quanto, Senhor, aqueles que querem fazer mal, lhe causar prejuízo. Pai, o Senhor é Deus justo. Guarda teu filho, tua filha, ajuda este varão, esta varoa, ajuda este pai, esta mãe, a ver sua família construída e não destruída por atos, Senhor, de vingança, de ódio, de amargura ou qualquer sentimento faccioso. Opera grandemente, salva-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.